Amados de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um dos nossos corações neste momento. Pastor Ademir Nascimento, quem vos fala, é uma satisfação muito grande, muito enorme estar aqui para mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus, a gloriosa palavra de Deus com os nossos amados irmãos. Hoje nós vamos trazer um tema que se encontra na segunda carta de São Paulo, no capítulo 4, no versículo 1, que nos diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui, São Paulo está falando para o jovem pastor Timóteo. O jovem pastor Timóteo, o apóstolo São Paulo está aconselhando a este jovem pastor sobre como ele deveria se comportar, como deveria ser a sua postura em relação ao exercício do seu ministério pastoral. Queridos irmãos, baseado nesse texto que acabamos de ler, quero deixar nesse momento uma reflexão. Quero trazer à tona, baseado nesse texto, com base nesse texto, o seguinte tema. O analfabetismo bíblico da atualidade. O analfabetismo bíblico da atualidade. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo justamente esta época, este momento, este período em que as Escrituras, em que São Paulo já nos advertia. Estamos vivendo um momento que nunca se pregou tanta apostasia, tanta heresia, tantas bobagens, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, como vem sendo pregado. Nós estamos vivendo uma época, a época em que as pessoas estão com fastio da palavra de Deus. As pessoas estão buscando ouvir tudo que lhe agrade aos ouvidos,
menos a palavra de Deus. Veja o que São Paulo diz aqui para Timóteo, como acabamos de ler: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Aqui o apóstolo São Paulo estava exortando ao jovem pastor Timóteo que ele pregasse a palavra, que ele estivesse preparado a tempo e a fora de tempo para usar a palavra de Deus, para repreender, para corrigir, para exortar com toda paciência e doutrina, porque de acordo com o apóstolo São Paulo, viria o tempo, chegaria o tempo, haveria de chegar o tempo em que as pessoas não iriam suportar mais a sã doutrina. Pelo contrário, eles teriam comichões, eles haveriam de ter coceiras nos ouvidos, ou seja, não iriam suportar a palavra, a confrontação da palavra de Deus, e iriam adotar mestres, iriam amontoar doutores para si mesmos, para que, segundo os seus próprios desejos, falassem palavras que lhes agradassem. E de acordo com o que a Bíblia está dizendo aqui, estas pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas profanas, para mitos, para lendas, sem consistência bíblica, sem base bíblica alguma, sem fundamento bíblico algum. Mas era necessário, de acordo com o apóstolo São Paulo, que o jovem pastor Timóteo pregasse a palavra viva e verdadeira do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos vivendo os dias dos pregadores da internet. Eu não tenho nada contra com quem prega na internet. Quero deixar bem claro aqui que o pastor Ademir Nascimento, não tem nada contra com os pregadores da internet. Pelo contrário, eu acredito que a internet é um veículo muito maravilhoso, muito poderoso, muito potente para ser usado para a propagação e a divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus. Não tenho nada contra com quem prega na internet. Agora, o grande problema que estamos vivendo nos nossos dias, é que a maioria dos pregadores de internet, eles estão pregando, tudo bem, estão lá pregando, estão lá fazendo as suas lives, estão lá fazendo as suas transmissões, mas há algo muito preocupante. Aí você pergunta: pastor, o que é que está preocupando na sua ótica, na sua visão, sob a sua observação? O que está me preocupando é que os pregadores das lives da internet, os profetas das lives e da internet, eles estão pregando tudo, menos Bíblia. Não se vê Bíblia. É impressionante, não se tem um roteiro. Porque já que querem pregar a palavra, gente, vamos pregar a palavra. Vamos abrir a Bíblia e vamos ter um roteiro, não pegar a Bíblia e fazer uma salada de frutas com a Bíblia, e jogar a Bíblia dentro do liquidificador e fazer uma salada de frutas. Não é isso. Vamos pregar a Bíblia, pessoal. Vamos pregar a Bíblia, meus irmãos. Vamos pregar a Bíblia, profetas. Vamos pregar a Bíblia, pastores. Eu convido os senhores, as senhoras pastoras das lives da internet a pregar a Bíblia.
Porque vocês não estão pregando Bíblia. A maioria de vocês não pregam Bíblia. A maioria de vocês não estão ensinando o povo. A maioria de vocês estão somente dizendo para as pessoas o que as pessoas querem ouvir. É uma coisa só. É uma única coisa só. Você pega 99% das lives de internet, é uma coisa só. Não se tem um roteiro. Não se tem um roteiro. Se vocês não querem se aprofundar em temas profundos, teológicos, né? Tipo assim, calvinismo, arminianismo, arrebatamento da igreja, os dons espirituais, a união hipostática de Jesus, as duas naturezas de Cristo, o estudo das duas naturezas de Cristo, o estudo da Trindade divina, da Trindade. Se vocês não quiserem se aprofundar sobre as quatro escolas de interpretação do Apocalipse, se vocês não quiserem se aprofundar em interpretação bíblica, né? Se vocês não quiserem se vocês não quiserem se aprofundar, por exemplo, assim, nos fundamentos da interpretação bíblica, fundamento da exegese bíblica, se vocês não quiserem se aprofundar em apologética cristã, não precisa. A defesa se vocês não quiserem se aprofundar em temas mais abrangentes, mais profundos, como fundamentalismo bíblico versus liberalismo teológico, não precisa vocês se aprofundar nisso, não. Não precisa, não. Agora, tragam temas relevantes. Tragam temas devocionais. Tragam temas devocionais. Por exemplo, tenham um roteiro. Não é possível que vocês não saibam fazer isso. Tenham um roteiro, vamos falar hoje, gente, sobre o perdão de Deus, a importância do perdão. Por que devemos perdoar? Porque temos que perdoar, porque é importante perdoar, o que significa perdoar, o que não significa perdoar. Hoje vamos falar sobre paciência. Aí traz lá a paciência, a importância da paciência. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a obediência. Traz lá o que significa a obediência, por que obedecer, a quem obedecer. Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio, o fruto do Espírito, a temperança. E vocês tragam temas, gente. Tragam temas pertinentes, tragam temas relevantes, tragam temas que edificam as pessoas na fé, tragam temas bíblicos, porque só o conhecimento modela, transforma caráter. O caráter cristão é modelado pelo conhecimento. Não é por profecia, não é por revelação, não é por dons de inspiração, não é por dons espirituais, não é nada disso. Eu não consigo assistir uma live, não são todas as lives que eu consigo assistir, pelo amor de Deus, não dá, é uma coisa só, gente, é uma coisa só, chega da falta de paciência, e as pessoas estão correndo atrás disso, porque é o que está se cumprindo a palavra de Deus. As pessoas não querem aprender. Ora, que negócio de ensinamento nada? Que história de ensinamento nada? Quem é que quer aprender? Quem é que quer aprender nada? Nos nossos dias, a Bíblia está dizendo aqui, olha, pois virá o tempo, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nos diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É o que está acontecendo ou não é nos nossos dias? A Bíblia é atualíssima. A Bíblia é atualíssima, meus irmãos. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Você vê hoje culto de ensinamento na igreja, culto de instrução da palavra na igreja, é 10 crentes, 8 crentes na igreja. Agora, quando diz assim, hoje vem um profeta que vai adivinhar a vida de todo mundo,
Hoje vem um profeta que vai revelar a vida de todo mundo. Aí a igreja enche. Pegue lá Vocês querem ver a prova? Pegue lá um texto, faça um texto e jogue na internet falando sobre um estudo da palavra, estudo bíblico. Pegue um tema lá e coloque lá, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Coloque lá um estudo sobre o novo nascimento. Coloque lá, o novo nascimento. Coloque. Para ver quantos vão visualizar esta mensagem. Agora, pegue um profeta de uma live. E coloque assim, hoje, entre aqui que Deus vai revelar o seu problema. Aí pronto. Aí, meu irmão, não sei quantas mil curtidas. Aí, no instante, entra gente e fica dando pedido de oração, e fica dando nome para fazer pedido de oração. Um monte de crente pedindo as coisas a Deus. Pedindo, porque a maioria dos crentes só sabe pedir. Não sabe agradecer. E nós devemos mais agradecermos do que pedir. Nós devemos saber mais agradecermos do que pedir. Mas a maioria dos crentes só pedem. Só pedem, queridos. Muitas vezes, até na oração, não tem nem paciência, muitas vezes, de se fazer uma oração. Uma oração que começa glorificando a Deus, que começa enaltecendo, magnificando o nome do Senhor. Muitas vezes é uma oração que começa a orar aqui, Deus, em nome de Jesus, aí já vai, eu te peço, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa não sei o que, abençoa a minha família, me dá isso, me dá aquilo outro. É assim, queridos. Então, estamos vivendo a geração do analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. A maioria das pessoas que se dizem religiosas, evangélicas, frequentadoras de templos de igreja, elas nunca leram a Bíblia nenhuma vez em sua vida. Elas nunca leram a Bíblia nenhuma vez. E enquanto mais dizer que fizeram um estudo sistemático, um estudo ordenado, organizado da Bíblia. Isso aí está longe da realidade. Isso aí passa muito longe da realidade. Mas, queridos irmãos, quem me conhece sabe, eu sou muito a favor da questão do conhecimento. Conhecimento é fundamental. Conhecimento atrelado a uma vida espiritual genuína, verdadeira, autêntica, isso é fundamental para um crescimento sólido, um crescimento baseado numa vida cristã autêntica, verdadeira, sólida e consistente. É por isso que nós não podemos abrir mão. Dessa postura que a igreja de Cristo tem que assumir. E aí ficam esses profetas aí, chega da angústia na gente, porque eles não pregam a palavra, queridos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já disse isso e estou cansado de dizer, estou cansado de repetir, mas não custa nada repetir. Não custa nada. Olha, a igreja do Senhor Jesus, milagres são importantes. Milagres são importantes. Mas milagres não são fundamentais. Milagre não é fundamento de base para a vida cristã. Milagre não é fundamento de base para a vida cristã. Esses fenômenos não são fundamentos de bases. Eles não servem como fundamentos de bases para uma vida cristã. Pastor, mas o senhor não crê em milagre? Não creio. Quem está dizendo que eu não creio? Eu creio, acredito que Deus é o mesmo, que Ele pode fazer, Ele fez ontem, faz hoje, fará sempre. Mas isso não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o conhecimento, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina, é a palavra, são as verdades fundamentais, as verdades de Deus, que estão organizadas nas Escrituras Sagradas. E isso é o fundamento da igreja e serve para modelar, para modificar o caráter do crente, o caráter do cristão. Agora, o que me chama a atenção, o que me dói o coração, o que me angustia, é ver
as pessoas correndo atrás de milagres. Gente, vamos pensar aqui no maior milagre que Jesus fez aqui. Vamos pensar naquele milagre de Lázaro, que estava podre, em decomposição, em estado de putrefação, seu corpo podre já cheirava mal, há 4 dias já estava naquela tumba. E aí Jesus chega e ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Mas os irmãos já pensaram que Lázaro morreu? Depois Lázaro volta a morrer. A filha do filho da viúva de Naim morreu. A filha de Jairo, depois que ressuscitou com um tempo, morreu novamente. Todos aqueles milagres que Jesus fez, todos aqueles milagres, eles tinham uma razão de serem feitos ali. Porque Jesus teria que mostrar o seu poder, teria que mostrar a sua glória, teria que mostrar as suas proezas, teria que mostrar para que ele veio, para também curar as enfermidades. Mas a base do ministério de Cristo não era cura. A base do ministério de Cristo não era milagres. A base do ministério de Cristo era pregar o evangelho do arrependimento. Porque Jesus mesmo deixa claro que se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora. Porque é melhor entrar só com um olho no céu do que entrar com os 2 olhos no inferno. Então, meus queridos, tanta gente correndo atrás de cura, de milagres, tanta gente correndo atrás dessas coisas, e eu vejo esses profetas de internet, a maioria deles adivinhando a vida do povo. Pregue Bíblia, irmãos, pregue Bíblia. Aí fica, queridos, uma live de mais de 1 hora. Bote seu nome aqui na oração, que eu quero orar por você. Jesus vai fazer isso na sua vida. Jesus vai fazer. Eu não desacredito que Jesus faz, não, meu irmão. Eu não desacredito que Jesus faz, não. Jesus faz. Agora ele faz se ele quiser. Aí eu anotei aqui alguns chavões aqui, que eu não tenho nada contra essas frases. Eu não tenho nada contra essas frases. Agora, elas são frases usadas justamente nessas lives de internet, são bastante usadas. Eu anotei aqui só umas 11 ou 12 frases, mas tem muito mais que não dá para mim dizer aqui, porque o tempo é escasso, não dá para me dizer aqui. Mas é mais ou menos assim, as lives são as mesmas. As lives são as mesmas. Deus vai te exaltar. O tempo de cantar chegou. Agora é só vitória. O sofrimento vai acabar. Deus está me dizendo que a sua vitória está chegando. Quem te humilhou vai te pedir perdão. Quem te humilhou vai ser humilhado. Quem te viu lá embaixo vai te ver lá em cima. Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. O melhor de Deus está para acontecer na sua vida. Você vai comer o melhor dessa terra. Deus vai pelejar nessa causa por você. Deus vai fazer isso por você. Deus vai fazer desse jeito. Deus vai fazer daquele jeito. Deus vai fazer de outro jeito. Meus irmãos, meus amados, não tem como ter paciência para escutar isso. Porque isso é muita irresponsabilidade. Nós acreditarmos num Deus, nós pregarmos um Deus que só faz. Nós acreditarmos num Deus que só faz. Essa é a vertente da fé. A fé tem 2 vertentes. A mesma fé que nós temos para ver Deus fazer, é a mesma fé que nós temos para ver Deus não fazer. Porque às vezes Deus não faz. Deus nem sempre cura. Ele nem sempre faz o milagre, mas não é porque ele não possa fazer. Não é porque ele não possa fazer, é por alguma razão ele não quer fazer. E ele é soberano. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele diz na sua palavra, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso, queridos. Se fosse assim, os apóstolos de Cristo,
Vocês querem ver outra mentira? Outra mentira? Venha para Jesus e deixe de sofrer. Isso é balela, irmãos. Isso é mentira. Evangelho é sofrimento, evangelho é cruz. Isso é lorota, isso é história de carouxa. Não existe isso, vim para Jesus e deixar de sofrer. Vamos continuar sofrendo sim, porque crente sofre. Nós somos humanos, vivemos na terra. Estamos sujeitos às limitações dessa terra. A doenças, a câncer. Estamos sujeitos a acidentes, a problemas. Falta de dinheiro, problema na família, problema familiar. Estamos sujeitos a nos acidentarmos, estamos sujeitos a sofrermos, a passarmos dificuldades na vida. Então deixem de mentira com o evangelho, deixem de estarem brincando com a ingenuidade espiritual das pessoas. Vocês estão sendo irresponsáveis. Vamos pregar a palavra, se preparem para pregar a palavra, como eu disse aqui. Se não querem trazer um tema muito aprofundado, se não querem trazer temas profundos da fé cristã, se não querem trazer temas avançados, tragam temas básicos, mas tenham um roteiro. Tragam temas devocionais, mas tragam um roteiro. Mas preguem a Bíblia, usem a Bíblia e preguem a Bíblia de modo correto. Aí fica um monte de profeta da internet. É as mesmas coisas. Se você colocar em 10 lives, se você assistir 10 lives, é a mesma coisa. É mais ou menos assim. Aqui tem uma pessoa, aí ficam olhando lá, na hora que está passando lá, as pessoas vão entrando, né, vão interagindo. Aí, fulano de tal, a irmã Maria fulana de tal. Olha, eu não te conheço, vaso, eu não te conheço, mas Deus está mandando te dizer que vai agir assim, 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 assim na tua vida, não sei o quê, não sei o quê. Meus irmãos, aí outra coisa, o Espírito de Deus que não se engana está me revelando aqui que tem 10 pessoas que estão aqui assistindo essa live que tem dor na coluna. Meus irmãos, quem é que não tem dor na coluna hoje em dia? O Espírito de Deus que não se engana está me revelando aqui que tem 50 pessoas aqui que sofrem de uma dor de cabeça crônica. Quem é que não sofre de dor de cabeça? Meus irmãos, é brincar com a ingenuidade espiritual das pessoas. E várias coisas. Então, olha, profecia. A profecia verdadeira é a palavra, queridos. É a palavra de Deus, a profecia verdadeira. É a palavra, é esta palavra aqui, a profecia verdadeira. A profecia verdadeira é a palavra. O que era para ter sido escrito já foi, está aqui, ó. Se você quiser saber o que vai acontecer, não é profeta nenhum que vai revelar, não. Não é profeta algum que vai revelar o que vai acontecer, não. Essa palavra aqui já revelou tudo. Ela é a revelação de Deus por excelência. A Bíblia é a revelação de Deus, é a carta de Deus, endereçada aos homens perdidos. Esta Bíblia é a carta de Deus endereçada aos homens perdidos. Então você quer ver a verdade, você quer saber da verdade, venha para a Bíblia. Deixe de estar ouvindo doutrina de homens, deixe de estar seguindo a homens. E venha seguir a Bíblia, porque essa Bíblia aqui ensina você a ser um servo de Deus. Ensina você a ser uma serva de Deus. É esta Bíblia que ensina, porque esta palavra, ela transforma, esta palavra é transformadora. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho de Deus é o poder, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas mentes. Hoje em dia, você vê, as pessoas não gostam de culto de ensinamento, as pessoas não gostam de culto de ensinamento. Hoje em dia as pessoas ficam correndo atrás de milagres, de profetas, ficam correndo atrás de círculo de oração, onde tem profetas, onde tem milagre, onde tem alguém que vai revelar a vida dele ou a vida dela. Queridos, isso não é evangelho, queridos.
Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho, não. Pastor, mas o senhor não acredita que Deus pode usar alguém para dizer que vai acontecer algo na nossa vida? Acredito. Eu acredito. Eu não posso dizer que eu não acredito nisso, porque isso já aconteceu comigo. Agora, irmãos, nós não podemos fazer isso do fundamento da fé, não. Deus pode usar qualquer um que Ele quiser para falar conosco. Ele pode usar qualquer um para falar conosco. Agora, isso não é uma regra. Quantas vezes Deus já me usou para falar para alguém? Mas eu não faço disso minha bandeira, eu não faço disso uma bandeira para dizer que sou usado por Deus. Nós estamos vivendo nos dias dos super-heróis da fé, dos super-heróis que ora, que se gabam, né? Que se gabam porque, que se vangloriam porque oram e Deus faz milagre. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Já aconteceu na nossa igreja de nós orarmos e alguém ser curado de alguma enfermidade. Agora eu pergunto para os irmãos. Eu estou lá na igreja, tem 30 irmãos orando juntamente comigo, e vem uma pessoa na frente para receber uma oração em prol de uma cura. E a igreja toda ora, quer dizer que aí Deus fez um milagre por causa de mim? Foi todos orando. Foi todos orando. E a fé daquela pessoa que estava ali, naquele momento, precisando daquela cura. Então não existe, irmãos, vamos deixar disso de estar fazendo propaganda com o nome de Deus. Vamos deixar disso de estar fazendo propaganda com o nome do Senhor. Vamos se voltar para a verdade, queridos. Nós estamos vivendo a maior época do analfabetismo bíblico da nossa atualidade. Não vivemos dias piores. A igreja primitiva era uma igreja que ensinava, existiam ali os doutores, Paulo, Apolo, Barnabé, que ensinavam, aonde eles chegavam implantando igrejas, naquelas viagens missionárias, eles ensinavam a palavra, edificavam a igreja através da palavra, do ensino. Não era através de profecia. E vocês que ficam pregando aí que o evangelho é deixar de sofrer, é mentira. Porque Paulo sofreu por amor ao evangelho, ele foi degolado, decapitado lá em Roma, no ano 68, por amor ao evangelho. Os apóstolos de Cristo morreram, uns morreram crucificados, outros morreram apedrejados, outros morreram no fio da espada, outros morreram degolados, outros morreram torturados. Aí eu pergunto a vocês, onde é que estava a fé desses homens? Imagina se eles servissem só ao Deus que faz hoje. Deus faz. Quando ele faz, ele faz. E quando ele não faz? E quando ele não faz? E aí? A gente vai fazer o que com Deus quando ele não quer fazer? A gente vai obrigar Deus a fazer? Eu já vi muitas lorotas, já vi muitas imbecilidades de pessoas que chegam assim: se eu orar e Jesus não fizer, porque eu estou em pecado. Que é isso, irmão? Isso não existe, não. Você não é o dono do milagre, não. Você está se achando demais. Você não é dono de milagre, não. Jesus faz quando Ele quiser. Jesus faz quando Ele quiser. Quando Ele não quiser fazer, Ele é soberano. A vontade dEle é soberana. Ele não tem nem satisfação a dar para ninguém quando Ele não faz. Então, quando Ele faz, é Deus. Quando Ele não faz, também é Deus. Agora, deixem de estar brincando com a sensibilidade, com a ingenuidade espiritual das pessoas, porque a maioria dos evangélicos não gostam de estudar a Bíblia. A maioria não gostam. A maioria não gostam de estudar a palavra. A maioria não gostam, a verdade é essa. Vai fazer 21 anos que eu exerço o ministério pastoral para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu trabalho nessa parte do ensino e eu vejo como é difícil o ensinamento na igreja. É difícil. Culto de vigília, 150 crentes. Culto no monte, 200 crentes. Agora, chama para o ensinamento. Ensinamento, 10, 15 crentes, 20 crentes. Não vem, meus irmãos.
Agora, interessante que vale a pena nós analisarmos uma coisa. A palavra é um dos meios, é um dos agentes de santificação. E o próprio Jesus, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra é um dos meios de santificação. E eu fico me perguntando como pode muitos crentes dizerem que querem ser santos diante de Deus, que querem ser separados diante de Deus, se eles não gostam de ensino. Pode isso? Não há um contraste nisso aí, não, com certeza. Como é que a pessoa não gosta do ensino, de algo que santifica? É estranho isso aí. É estranho. Então dá para ver que é uma coisa muito superficial, uma vida espiritual muito superficial, muito superficializada. E aí fica um monte de gente correndo atrás só de milagres, só de bênçãos, correndo atrás somente daquilo que Deus pode fazer. Irmãos, por que isso está acontecendo? Isso fica claro nos términos dos cultos. Para que é que as pessoas são chamadas quando terminam os cultos? Venham aceitar a Jesus como seu Salvador. Venham aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus não é Salvador não, pastor? É. Mas antes de ser Salvador, ele tem que ser Senhor. Antes de ser Salvador, Jesus tem que ser Senhor das nossas vidas. Aí fica um monte de gente aceitando a um Jesus Salvador e correndo atrás somente do que o Salvador pode fazer. Mas esquecem-se de servir o Jesus Senhor. Porque quando a gente serve ao Jesus Senhor, quando a gente aprende a servir o Jesus Senhor, em primeiro lugar, ele é o nosso Senhor. Então a gente aprende a ser servo. E o servo serve. O servo não é servido. O servo vem para servir. E é isso que está faltando na igreja do Senhor Jesus. É por isso que hoje as pessoas não querem conhecimento. Por isso que hoje as pessoas não querem Bíblia. Bíblia para quê? Conhecimento para quê? Ensinamento para quê? Conhecimento para quê? Igreja que prega conhecimento não cresce. Igreja que prega Bíblia pura não cresce. Quem cresce é a igreja que prega engodo, que coloca lá o sal grosso, que coloca lá o martelo ungido, a rosa ungida, o tapete de fogo, não sei mais o que, para engoldar a fé das pessoas, a areia de Israel, o óleo de Israel, a água do mala de Israel, não sei de onde. E o povo está iludido com isso. É um sincretismo religioso, é uma mistura estranha que está acontecendo em vários cultos de muitas igrejas, de muitas localidades. E a fé e o povo se deixando brincar com a fé. O povo tem uma parcela de culpa, porque não lê a Bíblia, não procura ler a Bíblia, não procura estudar a Bíblia. Bíblia não é só para ler não, é para se estudar. É para se estudar a Bíblia. Se não se estudar, não se aprende, vai ficar sendo enganado pelos picaretas da fé, pelos malas da fé. E muita gente está achando que Deus está se agradando dessa pouca vergonha que nós estamos vivendo. Desse evangelhozinho baseado somente naquilo que Deus pode fazer por nós. Está sendo criada uma geração, além de analfabetos bíblicos, está sendo criada uma geração de crentes barganheiros. Crentes barganheiros que vivem buscando a Deus por interesse, por troca, querendo trocar as coisas com Deus. Deus, eu vou te adorar para tu me dar isso. Eu vou fazer isso para o Senhor fazer isso por mim. Se eu fizer isso, eu quero que o Senhor faça isso por mim. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. Não. Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho, não. E para concluir, basta que eu diga só uma coisa. Para concluir. Deixa de estar servindo a Deus pelo que Ele faz.
Deixe de estar servindo a Deus pelo que Ele faz, porque Ele não deve mais nada nem a mim nem a você. O que Deus tinha de fazer por nós, Ele já fez. Foi quando enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz por nós. Então que a gente sofra neste mundo, que é certo que a gente vai sofrer, que a gente sofra neste mundo, que a gente se alegre neste mundo, que a gente sorria neste mundo, que a gente tenha momentos bons nesse mundo, mas a nossa maior esperança não é nada deste mundo. A nossa maior esperança é um dia nos encontrarmos com Jesus na glória, para vivermos eternamente com o Senhor na glória, no seu reino, no seu estado perfeito, eterno, no estado de perfeição eterna. É isto que Deus quer de nós. E enquanto nós estivermos aqui, é para sofrermos para fazer a sua obra. Não é para ganhar dinheiro às custas do Evangelho. Os irmãos que acompanham meus vídeos sabem, eu sou contra a quem ganha dinheiro às custas do Evangelho, a quem enriquece ilicitamente às custas do Evangelho. Quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar. Eu não tenho nada contra de você adquirir sua riqueza, de nós adquirirmos as nossas riquezas. Não. Agora com trabalho, com suor, com algo digno. Como também eu não sou nada contra de um pastor que dedica sua vida integralmente à obra de Deus receber um ordenado. Não é salário, porque pastorado, exercício pastoral não é profissão, é vocação. Eu não sou contra de um pastor receber o seu salário, receber um ordenado para manter a sua família, se ele dedica-se integralmente para a obra de Deus, para as missões, sejam elas transculturais, urbanas, ou missões locais, ou missões internacionais. Mas eu sou contra se enriquecer-se às custas do Evangelho, enriquecer-se às custas da palavra de Deus. Então os irmãos que conhecem, que me conhecem, que conhecem o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho, os irmãos sabem que nós somos contra, nós somos veemente contra esse tipo de procedimento. Então, que eu aconselho que os profetas da internet, que os pregadores da internet preguem Bíblia para tirar o nosso povo desse analfabetismo bíblico que estamos vivendo. Vamos pregar Bíblia, minha gente. Vamos pregar Bíblia. Se não tem condições de pregar um tema mais elevado, se não quer pregar um tema mais elevado, se não quer pregar um tema mais profundo, preguem pelo menos temas devocionais, mas que sejam temas que realmente falem a verdade aos corações das pessoas e que produzam edificação e crescimento espiritual na vida das pessoas. E aos irmãos que vivem seguindo esses homens que vivem muitas vezes mentindo, usando a Bíblia para mentir, para profetizar mentiras, para revelar mentiras da vida das pessoas, eu aconselho a vocês, vamos sair desse analfabetismo bíblico. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia para crescermos em graça e em conhecimento. E assim nós teremos a nossa vida edificada com Deus. E que Jesus, o Senhor Jesus, vos abençoe. E que até uma outra oportunidade que possamos estar aqui para mais uma vez trazer a palavra de Deus aos corações dos nossos amados irmãos. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.